Mesmo sendo um planeta completamente desértico, Marte ainda chama atenção pelas possibilidades antigas, quando era um planeta úmido com um clima estabelecido e muito mais. Para tentar entender esse passado, robôs foram enviados até a superfície para analisar de perto as rochas do planeta. Nas andanças por lá, esses robôs viram formações intrigantes, entre elas texturas incrivelmente misteriosas, como é o caso dos favos de mel cravados em rochas avermelhadas. Os padrões encontrados são incrivelmente perfeitos, como se abelhas marcianas tivessem cravado aquilo na rocha. Mas a pergunta que fica é: o que é isso afinal? No vídeo de hoje, vamos conhecer os favos de mel encontrados na superfície marciana. Antes do vídeo prosseguir, um recado bastante rápido. Galera, faltam menos de 9.000 inscritos para a gente chegar aqui no 1 milhão em nosso canal, tá? Então eu conto com essa ajuda de você aí do outro lado. Se você já estiver inscrito aqui no nosso canal, convida um amigo a conhecer o nosso projeto. E se você estiver assistindo pela TV, abre o YouTube no celular, procura por Mistérios do Espaço e se inscreve aqui em nosso canal. De pouquinho em pouquinho vamos chegando nessa marca tão incrível. Bora pro vídeo! As formações rochosas de Marte são uma espécie de arquivo geológico interplanetário. Montanhas, cânions, crateras e camadas sedimentares revelam que a superfície marciana passou por intensas transformações ao longo de bilhões de anos. Essas rochas registram períodos de atividade vulcânica, impactos de asteroides, erosão pelo vento e, sobretudo, a ação da água líquida. Por isso, estudá-las é essencial para compreender como Marte deixou de reunir condições favoráveis à vida. Os robôs encontraram já evidências inequívocas de que Marte já teve um passado bastante úmido. As camadas sedimentares encontradas por lá revelaram minerais que já foram bastante hidratados, num cenário que remonta a 3,5 bilhões de anos. Esses minerais foram encontrados principalmente nas principais regiões exploradas hoje em dia, como é o caso da cratera de Gale e a cratera Jezero, onde temos os dois principais rovers trabalhando na superfície de Marte. Esses minerais são especialmente importantes porque se desenvolvem em ambientes úmidos e podem preservar moléculas orgânicas por longos períodos. A descoberta dessas formações reforça a ideia de que Marte já teve um clima mais quente e uma atmosfera mais densa, capaz de sustentar água líquida na superfície por milhões de anos. Pois é, as rochas apontam para um passado mais habitável e também revelam evidências da gradual perda dessas condições. Muitas regiões marcianas exibem depósitos secos, canais interrompidos e camadas de sedimentos expostas ao vento, indicando que a água desapareceu ou se tornou extremamente escassa. Com o enfraquecimento da atmosfera, a pressão na superfície caiu, dificultando a permanência de água líquida por longos períodos. Uma das principais causas dessa transformação foi a perda do campo magnético global de Marte. Quando esse mecanismo enfraqueceu, a atmosfera marciana ficou mais vulnerável ao vento solar, que gradualmente removeu partículas atmosféricas para o espaço. Esse processo contribuiu para o resfriamento do planeta e para a redução drástica da pressão atmosférica. Assim, as formações rochosas de Marte contam a trajetória de um planeta que passou de um ambiente potencialmente habitável para um mundo árido e inóspito. Elas mostram que a presença de água líquida, uma atmosfera mais espessa e atividade geológica intensa foram fundamentais para a antiga habitabilidade marciana. Entre as estruturas geológicas antigas mais intrigantes encontradas por ali, temos os favos de mel marcianos, que parecem até ter sido esculpidos por abelhas. Mas calma que não é bem assim. Elas foram encontradas em regiões bastante específicas, como encostas das crateras e outras regiões um tanto diferentes. Mas a pergunta tem que ser respondida: o que é isso, afinal de contas? Bom, a resposta não é tão simples quanto parece, e nem mesmo os cientistas sabem exatamente a origem desse tipo de formação. Embora a região já tivesse sido identificada por imagens obtidas em órbita, a resolução dessas fotografias não permitia revelar
todos os detalhes da superfície. Foi somente quando um rover se aproximou que a equipe na Terra percebeu que as rochas eram cobertas por um intricado padrão de pequenas cavidades interligadas, lembrando uma espécie de colmeia. Segundo os próprios pesquisadores, a aparência foi tão inesperada que surpreendeu até mesmo os especialistas responsáveis pela missão. O mais interessante é que ninguém sabe exatamente como essas estruturas se formaram. Na geologia planetária, é comum que uma nova descoberta possa ser explicada por processos já conhecidos, como erosão pelo vento, ação da água ou atividade vulcânica. Neste caso, porém, nenhuma hipótese consegue explicar imediatamente e completamente o conjunto de características observado. Isso transforma essas formações em um dos mais novos mistérios da superfície marciana. Os pesquisadores pretendem determinar se esse padrão foi produzido apenas pela erosão causada pelo vento, por antigos processos envolvendo água e sais minerais, ou até mesmo por combinação de vários mecanismos atuando ao longo de bilhões de anos. Na Terra, temos algumas formações um tanto semelhantes em regiões costeiras e desertos. Elas surgem quando pequenas diferenças na composição ou na resistência das rochas fazem com que determinadas áreas sejam desgastadas mais rapidamente do que outras. Com o passar do tempo, pequenas depressões se aprofundam e se unem, criando os característicos padrões de cavidades separadas por finas paredes de rocha. A descoberta dessas estruturas praticamente idênticas em Marte indicam que processos de intemperismo também moldaram a superfície do planeta, ainda que em condições muito diferentes das terrestres. Uma das principais hipóteses é que essas formações tenham começado a se desenvolver quando Marte ainda possuía uma atmosfera mais espessa e com maior disponibilidade de água, seja na forma de água líquida ou na forma de gelo próximo à superfície. Minerais dissolvidos pela água poderiam ter cimentado, digamos assim, algumas partes da rocha de maneira desigual, tornando certos pontos mais resistentes à erosão do que outros. Quando o clima marciano se tornou mais seco, o vento carregando as partículas de poeira começou a remover parcialmente as regiões menos resistentes, esculpindo lentamente o aspecto de colmeia observado nos dias de hoje. Outra possibilidade envolve a ação do gelo. Em ambientes extremamente frios, a água pode congelar dentro de pequenas fraturas das rochas, expandindo-se e enfraquecendo sua estrutura. Em Marte, onde os ciclos de congelamento e sublimação podem ocorrer ao longo de mudanças sazonais, esses processos teriam contribuído para ampliar fissuras microscópicas ao longo de milhares de anos. Ao analisar esses padrões, os cientistas conseguem reconstruir detalhes sobre ambientes em que essas rochas se formaram bilhões de anos atrás. É bizarro pensar que estamos vendo um fenômeno ainda pouco compreendido na superfície de um planeta tão distante. De certa forma, parece uma coisa artificial, mas certamente temos uma explicação perfeitamente natural. Cabem aos rovers agora mais observação e mais estudos detalhados dessas regiões tão enigmáticas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!